vai chegar um tempo em que você vai testemunhar. Você vai dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém? Queria que você abrisse no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6, porque tem algo extraordinário da palavra de Deus aos nossos corações aqui nessa manhã. Eu sei que você já foi muito ministrado aqui pela pastora, pelos louvores, mas Deus te trouxe aqui para falar algo específico, muito lindo. Lucas, capítulo 13, versículo 6. Pai, que não seja eu aqui a ministrar, mas o Teu Santo Espírito agora, trazendo vida, conhecimento, revelação e transformação. A Tua palavra é viva e eficaz, e ela é poderosa para trazer discernimento, iluminar os nossos caminhos, nos libertar e nos santificar. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Diz assim Lucas 13, 6. Em seguida Jesus lhe propôs a seguinte parábola: certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um, e por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixai ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Amém? Uma parábola. Jesus, muitas vezes ele ministrou através de parábolas. Era um recurso que Jesus usava. Por quê? Porque normalmente a parábola ela traz alguns elementos que ilustram com mais clareza aquilo que o locutor quer falar. É muito bom a gente ouvir histórias. Histórias nos marcam, né? Histórias nos conectam. A gente ouvir história, a gente ouvir... Então Jesus usava esse recurso das parábolas. Só para você ter uma ideia, Jesus contou 46 parábolas no período do ministério dele. 46 parábolas ele usou nas pregações. E essa daqui, ela é uma muito interessante, porque o foco principal dela é aquela árvore. É aquela árvore que a princípio ela não frutificava. Era uma árvore que estava no meio ali de um campo. Ela era uma figueira, mas ela era a única figueira, não sei se você percebeu isso, no meio de um campo de videiras. Olha só, o versículo 6 diz assim: quem tinha percebido isso? Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Então essa parábola fala de uma árvore solitária. Olha isso. Uma árvore diferente, no meio de muitas iguais. De quem essa palavra está falando? De nós. Nós que, por sermos cristãos, por sermos discípulos de Jesus, tem algum discípulo de Jesus aqui? Amém. Por nós sermos discípulos de Jesus, nós somos diferentes no meio de muitos que lá fora estão iguais. Quando você fala assim: não, eu não, dá um exemplo, né? Não, eu não pratico carnaval, ou eu não pratico, deixa eu contar, um dia eu coloquei uma frase, no dia do 1º de abril eu fiz uma postagem no Facebook sobre falar a verdade e não mentir, né? Não mentir, a mentira ela é um pecado, é uma obra da carne. A mentira, ela tem um pai. Sabia que a mentira tem um pai, né? Que é o diabo. O diabo é o pai da mentira. Ela tem filiação. Tem algumas coisas na Bíblia que tem filiação, né? E a mentira... E aí eu coloquei lá uma frase, eu não lembro exatamente qual, né? E aí, um concunhado meu escreveu assim embaixo: não há quem não minta. Olha só, as pessoas lá fora, elas estão tão acostumadas a serem iguais, ou seja,
a todo mundo fazer a mesma coisa, que se alguém fala de algo diferente, é difícil para as pessoas entenderem. Se você fala assim, não, eu pago meus impostos, que deveria ser o normal, se torna o anormal. Não, eu não minto para minha esposa. O que deveria ser normal, todo marido não mentir para a esposa, toda esposa não mentir para o marido, se torna um absurdo. Não, eu não. E assim por diante. Eu respeito meus pais, qualquer coisa que para o mundo não é possível. Então, essa figueira fala de você. Fala de você sendo diferente de todos os que estão ao redor. E, a princípio, essa figueira, durante 3 anos, o senhor daquele campo olhou para aquela figueira e não viu fruto nenhum nela. Ela não estava gerando nenhum resultado. Ela não estava gerando nenhum fruto. E uma das coisas que você precisa entender, eu quero que isso fique bem claro para nós, é que uma vida sem frutos não condiz com o plano de Deus para o homem. O homem no sentido ser humano. Uma vida sem fruto não condiz com o plano de Deus para o ser humano. Por isso que o Senhor daquele campo, quando viu aquela árvore que não estava dando fruto, não deu fruto 1 ano, não deu fruto 2 anos, não deu fruto 3 anos, então ele falou assim, não tem sentido essa árvore existir. Não tem sentido. Porque ela não está dando fruto. Uma árvore que foi criada para dar fruto, não tem sentido. Tanto que tem uma outra passagem que Jesus passa por uma figueira, a mesma árvore, gente, olha que interessante. Passa por uma figueira, quando ele passa por essa figueira tem flor, então ela tem folha, então ela tem sinais de quem deveria estar frutificando, mas quando ele chega perto ele não encontra nenhum fruto. E o que acontece com aquela árvore? Jesus fala, então que ninguém coma de ti mais. Porque se você não tem fruto, qual é o teu propósito aqui? Qual é o propósito de ter uma árvore que deveria ser frutífera? Uma árvore de figo, não dá figo. Qual é o propósito de uma jabuticabeira não dar jabuticaba? Qual é o propósito de uma laranjeira não dar laranja? Qual é o propósito? Por quê? Aí você vai falar, mas as folhas produzem fotossíntese. Sim, tem árvores específicas que não são frutíferas. Para gerar, o fruto dela é a fotossíntese. O fruto dela é outra coisa. O fruto dela às vezes é até a folha dela que cai e endurece e se torna ela mesma o próprio adubo da terra. Mas a figueira, ela foi plantada para dar figo. Mas não estava dando figo. Agora, olha que interessante isso. O que o vinicultor diz? Não arranca. Vamos dar mais uma chance. E ainda que hoje você se sinta aquela pessoa diferente dos demais, e você olha ao redor, e até vê outras pessoas a princípio frutificando e você não, eu quero te dizer que Deus é aquele que sempre nos dá outra chance de poder gerar frutos. E qual é o caminho para que a nossa vida gere frutos? O caminho se chama arrependimento. Mateus 3,7 diz assim, e vendo ele, o João Batista, né? E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura? Produzir, pois, frutos que mostrem arrependimento. Amém? Então o caminho para que a sua vida, a minha vida gere fruto, o caminho é o arrependimento. Por isso que nós louvamos aqui, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Na verdade, esse louvor aqui, nós deveríamos louvar todo dia quando a gente acorda, de manhã. Todo dia a gente deveria falar, quero voltar ao início de tudo. Quero recomeçar. Quero voltar às primeiras obras. A palavra em Apocalipse, Jesus diz, olhe para onde você caiu. Olhe para onde você parou. Olhe qual foi o momento da tua vida que estagnou.
que ao invés de você continuar crescendo espiritualmente, começou a haver um retrocesso. O que aconteceu naquele momento? Foi alguém que te feriu? Você saiu traumatizado da igreja? Você teve algum problema familiar? O que foi que te marcou naquele momento que paralisou a tua vida? E aí Jesus diz, olha, se arrepende e recomeça. O arrependimento é algo que deve ser gerado diariamente nas nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Porque dentro de 24 horas, nós somos atacados de tudo quanto é forma, para nos afastar da presença de Deus. Mas eu quero te dizer que isso não vai mais acontecer com a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque Deus te chama agora a esse processo do arrependimento. Sabe onde começou a falta de arrependimento? Lá no jardim do Éden. Quando Adão e Eva falharam com Deus, e eles falharam com Deus, sim ou não? Sim. O que aconteceu? Deus vem e os confronta. Até num dos meus livros que eu tenho publicado, eu conto essa história, eu narro essa história, e eu até coloco lá no livro. Sabe o que eu acredito? Que se naquela hora que Deus confrontou Adão e Eva, eles tivessem se arrependido, a história teria sido diferente. Tenho certeza disso. Certeza. Mas eles se arrependeram? Não. A Bíblia diz que depois que eles comem do fruto que não era para comer, eles ficam o quê? Eles veem que estão nus. A tradução dessa nudez do hebraico original quer dizer desprotegidos. Eles se veem sem proteção. Todas as vezes que nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus, porque a única coisa que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então como é que fica uma pessoa que não está perto de Deus? Desprotegida. O que a Bíblia diz do povo que saiu do Egito em direção à terra prometida? Quando a nuvem andar, vocês andam, ela é a proteção. Quando a nuvem parar, vocês param. Se alguém sair debaixo da nuvem, vai estar desprotegido. Então eles só andavam quando a nuvem andava. Eles tinham que obedecer a nuvem. Hoje nós temos uma nuvem dentro de nós, um sopro chamado Espírito Santo. E você precisa obedecer a direção dele. E quando o Espírito Santo fala com você, e ele diz, vai, você tem que ir. Mas quando ele diz, espera, espera. Não sai fazendo, não sai atropelando as coisas. Não queira fazer na força do teu braço, não queira exercer na sua sabedoria. Às vezes a gente quer resolver logo, então você vê um filho lá, falhando, errando, lógico, você precisa corrigir o caminho dele, você precisa mostrar que aquilo não é bom, mas às vezes você quer fazer na sua força, você quer convencer ele na sua força. Não convence. Não convence, a gente não convence. Um dia eu dei uma palavra aqui, está até lá no YouTube, sobre a pessoa do convencimento. Só o Espírito Santo convence. Você não convence teu filho, tua esposa não te convence, você não convence teu sócio, você não convence ninguém. Só o Espírito Santo convence. Por isso nós devemos clamar a Ele, orar e falar, Senhor, vai à frente, convence, toca aquele coração, mostra a realidade para aquela pessoa. Porque ele sabia que pastor não convence ninguém. Pastor não convence ovelha. E ovelha também não convence pastor, viu? O que convence é a oração. Às vezes a gente quer convencer um pastor que ele tem que fazer assim, assado. Eu já passei por isso. Eu já pensei assim, né? Se eu fosse o apóstolo Fábio, eu faria assim. Eu faria assado. Eu faria daquele jeito. Pode falar uma coisa, queridos? Hoje que eu estou na igreja, nem eu faço o que eu falei que eu faria se fosse ele. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque não é por aí. Agora, quando eu dobro os meus joelhos e oro a Deus e falo, Senhor, convence. Aí vem o convencimento. E aí sabe o que aconteceu com Adão e Eva? Eles se viram nus, desprotegidos, eles sabiam que alguma coisa não estava certa, mas eles não se arrependeram. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que a Bíblia diz que eles fizeram? Eles foram, olha, Gênesis 3:7. Então os olhos dos dois se abriram, eles perceberam que estavam nus e em seguida entrelaçaram folhas de figueira. Olha onde está a figueira aqui. Para cobrir a si mesmos. O que a figueira representava ali? O arrependimento? Não. Representava uma forma de você se esconder para não ter que se arrepender.
Você sabia que a figueira, ela é a única árvore, fora a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal, que é citada do Éden? Não é só ela é citada agora. Olha o que eles fizeram. As folhas da figueira representam muitas vezes hoje a religiosidade de muitos, que ao invés de se arrependerem, se escondem de trás de uma vida religiosa. E quando Deus chegou para ele e falou assim: o que foi que você fez? Ele não se arrependeu, ele transferiu a responsabilidade. A culpa é da mulher. E a mulher? A culpa é da serpente. A culpa é do marido. A culpa é do filho. A culpa é do pai. A culpa é de qualquer um, menos minha. E não houve arrependimento. Por que não houve arrependimento? Adão e Eva não puderam mais dar frutos. E todas as vezes que eles deram fruto, deu problema. Porque não quer dizer que alguém que não se arrependeu não dê fruto. Nós já vamos falar disso. Mas pode ser que o fruto não seja bom. Você nasceu para ser frutífero. Mas a pergunta é: qual tipo de fruto eu vou dar? Amém? Porque, olha só o que diz Lucas 3,9. O próprio João Batista diz: o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Então, tanto a árvore que não dá fruto, como a árvore que não dá bom fruto, não permanece no campo do Senhor. Não é só a árvore que não está dando fruto nenhum, mas também tem a árvore que dá mau fruto, a árvore que não dá um fruto bom. E aí você pode perguntar assim: então, pastor, quais são os frutos que Deus espera que eu dê? Quais são os frutos que Deus requer? Se Deus diz que eu sou frutífero, qual é o fruto que eu tenho que dar? Uma vida próspera, muitas conquistas pessoais, fazer muita coisa, ajudar muita gente, abençoar muitas pessoas. Qual é o fruto que Deus espera de mim? E eu ministro isso várias vezes, porque isso precisa estar muito forte dentro do nosso coração. Há 3 tipos de fruto que a Bíblia diz que todo ser humano tem que dar, todo discípulo de Jesus tem que dar. Primeiro tipo de fruto, esse que João Batista diz: o fruto digno de arrependimento. O que é o fruto do arrependimento? É aquilo que eu fazia, porque eu me arrependi, eu não faço mais. Eu mentia, Jesus entrou na minha vida, eu tenho que parar de mentir. Eu roubava, Jesus entrou na minha vida, eu tenho que parar de roubar. Eu matava, Jesus entrou na minha vida, eu paro de matar. Mas quando eu digo isso, normalmente as pessoas vão falar assim: mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, né? Eu sou uma pessoa boazinha. Queridos, é lógico que esses termos matar, roubar, podem se tornar difíceis da nossa realidade, porque nem todo mundo foi criado nesse ambiente de roubar, matar. Mas quando a gente olha para a Bíblia, roubar, matar existe na vida de qualquer um, né? Jesus diz assim: quem não me entrega dízimo e oferta está me roubando. É tanto quanto eu meter a mão na carteira de alguém e pegar dinheiro. A Bíblia diz: vós me roubais e me perguntais, em que te roubamos? Vós me roubais os dízimos das ofertas. Então, quem nunca roubou aqui? Né? Mas eu nunca matei ninguém. Capítulo 5, Jesus diz assim: só de você desprezar uma pessoa, você já está matando ela. Os antigos disseram: olho por olho, dente por dente, né? Mate, mate. Ele fala assim: só de você desprezar alguém, você já está matando. Só de você ignorar alguém, você já está matando. Então, muitas vezes nós já matamos alguém, dentro do contexto bíblico. Mas, quando a gente olha, às vezes tem sutilezas do dia a dia, que se Jesus não entrou na nossa vida e a gente se arrependeu, a gente tem que parar de praticar. Como, por exemplo, a murmuração. Uma pessoa que vive reclamando das coisas. Queridos, quando Jesus entrou na nossa vida, a Bíblia diz: em tudo dai. Então, a gente já sabe. Então, por que a gente murmura ainda? Falta de arrependimento. O fruto do arrependimento é o quê? Não fazer mais do que fazer antes. Antes de Jesus, tudo bem. Mas depois de Jesus, tem que mudar. Porque se voltou a fazer, não teve arrependimento. Não teve mudança, não teve transformação. Então o primeiro fruto que Deus espera de mim é o fruto do arrependimento. É eu me arrepender e depender
lembrei dele para não fazer de novo. Esse fruto não é Deus que faz em mim. Esse fruto sou eu que gero. Deus não gera arrependimento. Deus confronta para arrependimento. Mas quem se arrepende sou eu. Então não adianta falar, ai Senhor, me ajuda a não mentir mais. Né? Ele te ajuda. Como? Colocando situações em que você possa mentir. É assim que Deus faz. Senhor, me ajuda a não murmurar mais. Sabe como é que Ele vai te ajudar? Permitindo situações em que você murmure. Porque daí você vai mostrar que você está arrependido e não murmura mais. Então guarda isso. Muitas das situações que você está passando hoje, nada mais é que uma permissão de Deus para ver se você se arrependeu ou não. Ele permite a gente passar por situações para provar o nosso arrependimento, para ver se a gente realmente se arrependeu. Então lá, a pessoa lá tem problema lá com o álcool, Deus permite muitas vezes que alguém se aproxime e fale, vamos lá em casa, vamos tomar uma cervejinha, para ver se a pessoa se arrependeu de que aquele álcool fazia mal para ela, de que aquela bebida fazia mal para ela, e assim por diante. É assim que Deus trabalha conosco. E aí depois que tem o fruto do arrependimento, vem o segundo fruto, que é o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, existe para quem é discípulo de Jesus um manifestar desse fruto. Ou seja, o fruto da alegria. Está tudo indo mal, mas você manifesta o quê? Alegria. Mas como se não está indo bem? É porque o fruto do Espírito está dentro de você. E a tua alegria não vem pela circunstância. A tua alegria não vem pelo que dá certo. Muita gente acha que a alegria só vem porque quando tudo dá certo. Não, a alegria está dentro de você porque é fruto do Espírito Santo. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Porque é fruto, porque está em você. A paz não é porque você não está com problema com ninguém. A paz é porque você decidiu viver em paz, mesmo com os problemas que te cercam. Porque é fruto do Espírito Santo está dentro de você. Então o fruto que o ser humano tem que dar é o fruto do Espírito Santo. E posso te dizer, é esse o fruto que convence que você mudou. Que convence que você não é mais o mesmo. Que convence que Jesus faz parte da tua vida agora, que é aquele fruto que quando todo mundo espera que você vai estourar, você se domina. Que todo mundo espera que você vai gritar, você fala baixo. Quando todo mundo espera que você vai sair batendo o pé, você permanece. É esse fruto que nós damos quando damos acesso ao Espírito Santo cuidar da nossa vida. Dominamos nossa alma, dominamos nossas emoções, dominamos a nossa língua, que é o domínio próprio. Somos mansos e não mais iracundos. Somos bondosos e não mais maldosos. A nossa mente transicionou, não tem mais aquela maldade, não tem mais aquele pensamento vingativo, aquele pensamento mau. Agora são pensamentos bons em relação às pessoas. Nossos olhos se tornam olhos bons. É o trabalhar de Deus gerando fruto. E queria dizer, esse fruto ele é impactante. O fruto do Espírito Santo ele é impactante. Por quê? Porque as pessoas olham para nós e veem que nós somos aquela figueira no meio das videiras. Não é igual. Essa pessoa é diferente. Essa pessoa é diferente. Essa pessoa não é mais uma aqui no meio. Ela é única. E você para Deus é único. Amém? Amém? E aí você deu o fruto do arrependimento, você deu o fruto do Espírito Santo. Aí vem o terceiro fruto que a Bíblia diz, que é o fruto de vidas, que é a missão. O Rubem fez uma introdução aqui quando ele falou do encontro, e eu quero reforçar aqui o convite para que você vá conosco no próximo encontro com Deus. O encontro não é para você, se a tua vida tiver tudo já alinhado. Mas se tem situações na sua alma, no seu dia a dia, que você não sabe como resolver, que você não sabe como romper com aquilo, dentro da tua casa, dentro dos seus relacionamentos, então o encontro é para você. Se você vive situações que você não conseguiu se libertar ainda,
Pensamentos, você sabe que são ruins para você, que te aprisionam. Pensamentos negativos, pessimistas, falta de fé, você não consegue crer na mudança tudo. Então, o pensamento sim, o encontro sim é para você. O encontro não é para quem já está tudo redondinho, quem já está certo, né? Jesus disse, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. O encontro ele é um processo de arrependimento, cura, libertação e revestimento de poder. Você quer voltar revestido de poder de Deus? Para enfrentar seus desafios, enfrentar suas lutas? Então vem para esse encontro com Deus. E aí o Rubem falou assim, Moisés teve um encontro com Deus. Sabe que no encontro com Deus, Moisés foi curado, né? Ele tinha problema de fala, foi curado. Ele tinha problema de alma, a alma dele era leprosa, ele foi curado. Ele tinha medo de serpente, ele foi curado do medo. Deus operou naquele encontro que Moisés teve com ele. Só que aí Moisés recebeu uma missão. Uma missão. Paulo teve encontro com Deus, foi curado de perseguir os crentes, foi curado da soberba, foi curado de um monte de coisa. E aí recebeu uma missão. E eu quero dizer para você aqui nessa manhã, todos aqueles que são discípulos de Jesus têm uma missão. Todos nós temos uma missão. E essa missão é gerar vidas no reino de Deus. É gerar salvação para outras vidas. É a tua mudança de vida, é o teu arrependimento, somado ao fruto do Espírito Santo dentro de você, que gera com que outras pessoas venham a conhecer Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque esse é o único fruto que Jesus vai perguntar quando você chegar diante dele no tempo do fim. Jesus não vai perguntar, Rubem, quantas faculdades você fez? Quantos cursos você se formou? Quantos livros você escreveu? Já que Deus deu um livro para ele escrever, ele está aí orando por um livro para escrever. Você não está sabendo, irmão? Oi? Não era para contar? Lógico que está sabendo. Deus deu um livro para jovens. Extraordinário. Ele está quebrando a cabeça de como fazer. Deus vai dar graça. Mas ele não vai perguntar, homem, quantos livros você escreveu? Deus não vai perguntar quanto dinheiro você ganhou, quantas empresas você abriu, cursos, quanta formação, quantas vezes, quantos filhos você teve. Não, nada disso. Jesus vai olhar para trás de você e vai ver quantas vidas, através do seu testemunho de arrependimento e de fruto do Espírito Santo, você gerou no reino. É isso que nós vamos entregar para Jesus. É isso que nós vamos entregar no final de tudo para Deus. As vidas. As vidas que estão aí, assim como alguém vai te entregar. Quem é que vai te entregar para Jesus? Minha mãe e o apóstolo Fábio vão me entregar para Jesus. Minha mãe foi quem orou por mim, intercedeu especificamente por mim, e o apóstolo Fábio foi quem pregou o evangelho para mim. Eles têm a minha vida lá, quando eles se apresentarem diante de Deus, eu vou estar ali atrás. Aqui o fruto. Gerou o fruto. Meu irmão vai apresentar a Rosângela. Meu irmão foi quem ganhou a Rosângela para Jesus. Eu vou apresentar meus filhos. Ganhei meus filhos para Jesus. E assim por diante. Quem é que nós vamos apresentar? É esse o fruto que nós apresentamos quando nós chegamos diante de Deus. Nós fomos chamados para isso. Seja você rico, pobre, seja você velho, novo, seja você homem, mulher, não tem para Deus diferença isso. Ele chamou todos aqueles que Ele chama para a presença dEle, para dar o fruto de vidas, para gerar fruto. E Ele diz assim, Ele diz mais, olha, não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês, e vos desenhei, vos designei, vos formei para dar fruto. Então deixa eu te falar uma coisa, aceite você ou não, lute você contra isso ou não, foi Deus quem te escolheu. E a pior coisa é ser Jonas. A pior coisa é ser Jonas. Passar a vida fugindo da escolha de Deus. A pior coisa é ser Jonas. Jonas, enquanto ele fugiu da escolha de Deus, presta atenção nisso, ele se escondia num porão, ele dormia para fugir dos problemas, ele se tornava um peso
na vida das pessoas. Ele atraía, porque ele fugia do chamado dele, ele atraía maldição para a vida das pessoas. Queridos, eu sou uma pessoa que atrai bênção para quem andar junto comigo. E não é porque eu sou não, é porque eu decidi viver o chamado de Deus para a minha vida. Que não é fácil, mas é bom. Então as pessoas que se aproximam de mim vão ser abençoadas. As pessoas que se aproximavam de Jonas estavam perecendo junto com ele. E aí falaram assim: quem é? Vamos ver quem é o culpado disso aqui que nós estamos vivendo aqui. Aí Jonas falou: sou eu. Por que, Jonas? Porque eu estou fugindo de Deus. Acredito que aqueles caras quiseram até dar um outro jeito. Não, calma, ele falou: não, me joga embora. Me joga, porque eu fugi de Deus. E às vezes a gente se encontra fugindo de algo tão maravilhoso que Deus tem para nós, que é além daquilo que você pode sonhar, daquilo que você pode projetar na sua vida. Querido, eu sei que você tem projetos na sua vida e glória a Deus por cada um deles. Eu quero dizer que em Deus eles terão êxito. Posso ouvir um amém? Amém. Mas não se esqueça que Deus tem um projeto para a tua vida. Amém. Deus tem um projeto. Eu acho que o próximo filme que nós vamos assistir aqui vai ser o Quarto de Guerra. É lindo demais. Não sei quantos já viram. Se não viu, vai ver aqui conosco. O Quarto de Guerra é um filme extraordinário, porque vai mostrar um pouquinho disso. Ela gerou só uma discípula ali. Não é que ela pregou para uma multidão. Não vou contar, deixa eu falar, senão também o spoiler do filme não dá, né? Deixa depois a gente discute na resenha do filme, né? Não no spoiler. Talvez a última célula de cada mês seja sempre um filme que é para a gente encerrar com comunhão, né? Deus vai organizar tudo. Ele é o Senhor dessa igreja aqui. Amém. Ele tem nos feito viver em liberdade. Mas só para encerrar aqui, seja pobre, rico, velho, jovem, homem ou mulher, o chamado de Deus é que geremos fruto, é que geremos vida. A Rosângela falou aqui, né, na palavra dela, sobre como cuidar da igreja, como entender as necessidades da igreja. Às vezes a gente acha que a forma de ajudar a igreja é financeira, a forma de ajudar a igreja é servindo no ministério, tudo isso faz parte. Mas a principal forma de você ajudar a igreja a suprir as necessidades que a igreja tem é convidando vidas, é trazendo vidas, é trazendo pessoas, é convidando suas famílias, seus familiares, é falando para as pessoas que existe um caminho que elas ainda não conhecem, ou que já conheceram um dia e se afastaram desse caminho. Essa é a melhor forma de nós ajudarmos. E que na verdade não é ajudar a igreja, mas é ajudar a implantar o reino de Deus em nome de Jesus. Temos uma missão nesse mundo. Amém? Por isso, pense só em uma pessoa que você poderia ajudar. Eu sei que tem alguém próximo de você que está precisando. Ore por ela. Fale com ela do amor de Deus. No Shabbat dessa sexta-feira, que todos estão convidados, queridos, não precisa nem avisar, só toca a campainha e entra. Toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, a gente senta aqui em família. No princípio de compartilhar a palavra, no princípio de estar em unidade, de comer ao redor da mesa. Simples, o que nós comemos? Pão com manteiga e pão com patê de frango. Não é que eu coloquei... Pão de queijo. E tinha pão de queijo. E tinha um pãozinho de queijo. Verdade, mas não é que nós fizemos um banquete, não é esse o propósito. O propósito é estar junto. Pega a sexta-feira, foi aquela semana difícil, já foi luto. Vem aqui, senta na mesa junto com a gente. Aí eu compartilhei aqui uma palavra sobre o plano de salvação. Sobre como as pessoas reagem quando você fala que Jesus é o caminho. Algumas reagem dizendo: mas eu já tenho minha religião. Outras reagem dizendo: não, mas eu não faço mal para ninguém. Né? A moralidade pessoal, né? Outras, né? Eu não tenho pecado nenhum, não tenho do que me arrepender. E aí a gente compartilhou aqui, né? Sobre
como trabalhar isso na vida das pessoas, porque as pessoas não sabem que tem esse novo e vivo caminho. Elas precisam saber através de alguém. E às vezes, o que deve nos impulsionar a gerar esse fruto de vidas nada mais é do que a gratidão, porque alguém um dia falou de Jesus para nós. É ser egoísta demais eu não falar de Jesus para ninguém se alguém um dia, eu só estou aqui porque alguém um dia falou de Jesus para mim. Que alguém um dia abriu sua casa, ou alguém um dia me deu um abraço na igreja, ou alguém um dia me fez uma ligação, ou alguém um dia me mandou uma cartinha, ou alguém um dia me mandou, hoje o WhatsApp, mas alguém, na nossa época era uma cartinha, né? Posso falar uma coisa? Eu escrevi no paralelo uma palavra. O discípulo de Jesus só sabia que havia alguém com pães e peixe porque eles estavam acompanhando eles. Como que, dentro da palavra que a Rosângela ministrou, como é que André sabia que um rapazinho tinha pães e peixes? Porque ele estava discipulando. Porque ele decidiu fazer discípulos. Jesus, eu sei, um dos meus discípulos tem pão e peixe. Porque ele estava cuidando de alguém. Pastor, eu não consigo cuidar nem da minha própria vida, do jeito que está hoje. Então deixa Deus cuidar da sua vida. Vai para o encontro. Deixa Deus trabalhar a tua alma, teu espírito, deixa Deus renovar as tuas forças, deixa Deus te impulsionar para um novo tempo. Ninguém está pedindo para você ser pastor, não é isso? Mas só dá o fruto que Deus quer que você dê, porque é chamado dele para cada um de nós. Amém. Se você percebe que não está dando frutos, nem de arrependimento, nem de Espírito Santo, nem de fruto de vidas, não se preocupe. Sabe quem que é o vinicultor dessa história? Jesus. O Senhor é o Deus. O Senhor do campo é o Deus Pai. E ele fala, olha, o tempo está acabando. Olha, não está dando fruto. E Jesus é o intercessor. Ele fala, então deixa eu tratar mais um pouquinho. Deixa eu tratar mais um pouquinho o José Carlos, deixa eu tratar mais um pouquinho o Flávio, deixa eu tratar mais um pouquinho a Fabiana, deixa eu tratar mais um pouquinho a Sueli, deixa eu tratar mais um pouquinho, porque vai dar fruto. Eu sei que ali a árvore é boa. Eu sei que ali a terra é boa. Gente, nós fomos plantados numa boa terra. Amém. Nós fomos plantados numa boa terra. Sabe quem é a boa terra? É Jesus. Gênesis capítulo 1 já descreve a boa terra que é Jesus. Mas isso é uma outra palavra. Amém? Nós fomos plantados, você vai dar fruto. Deixa Jesus trabalhar. O que ele falou? Eu vou trabalhar. Eu vou sulcar a terra. Eu vou colocar adubo. Eu vou trabalhar ali. Aquela árvore vai dar fruto, sim. Mas sim, e agora eu quero encerrar, não colocando medo em ninguém, não colocando terror em ninguém, mas Jesus disse, eu vou trabalhar, eu vou fazer minha parte, eu vou dar oportunidades, mas mesmo assim, se essa árvore decidir não dar fruto, então que seja cortada. É duro ouvir isso, mas é real, é realidade, eu não posso esconder de você. Eu tenho uma responsabilidade aqui como pastor dessa igreja, de falar a verdade. Muitos pastores não falam mais isso, porque eles têm medo que a pessoa levante e vá embora. Graças a Deus eu não tenho esse medo. E eu fui criado por um pastor que não tem esse medo. E você deve agradecer a Deus por isso. Mas tem um momento em que se não dá mais fruto, porque não quer dar fruto, Jesus já trabalhou, Jesus já deu as oportunidades, Jesus avisa, ó, vai ter um encontro, Jesus avisa, ó, vai ter um batismo, Jesus avisa, ó, vem na célula, Jesus avisa, ó, vem receber a palavra, vem estar aqui, vem andar com a multidão, vem estar no lugar da cura, vem estar no lugar, e mesmo assim a pessoa rejeita esse trabalho de Jesus para ser frutífero, então chega um momento em que se corta. Tem um momento que se corta. Às vezes Deus até leva desse mundo para preservar essa vida, para guardar essa vida. Às vezes tem algumas coisas que a gente não entende por quê. É a soberania dele. Mas, talvez você hoje, e agora eu quero ministrar o seu coração, se você puder colocar de novo, voltando ao primeiro amor, Natan, para encerrar, que esse culto até já passou do horário, do que deveria. Talvez você se sinta como aquela árvore, em uma boa terra, mas infrutífera. Você sabe que um tempo eu me sentia assim, na minha vida. Eu não tinha Jesus ainda,
mas eu tinha condições de prosperar, eu tinha estudo, eu tinha capacidade, eu tinha inteligência, mas eu não gerava nada. Era muito estranho. Era muito estranho. Não gerava. Não gerava, tudo começava, não ia, tudo que tentava não ia, tudo que eu queria não ia, tudo que eu almejava não ia, tudo que eu sonhava não ia. Alguma coisa estava estranha demais. E aí Jesus falou, deixa eu trabalhar. Ele entrou na minha vida e trabalhou, e foi duro. Foi duro. Você sabe que para o ramo da fruta ele tem que ser podado. A poda de Deus dói, mas ela gera frutos. Então dói por um tempo, mas depois vem a alegria. É as dores de parto, dói na hora, mas a moça se esquece da dor quando recebe o filho no colo. E aí depois o filho cresce, dá mais alegria ainda, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olhando ao seu redor, talvez você veja hoje muitas pessoas darem frutos e você não. Quero te falar duas coisas. Primeiro, quem garante que estão dando bons frutos? E segundo, foque você em dar frutos e não se lamentar porque outros estão dando e você não. Quem está frutificando, que esteja. Foque você em dar frutos no reino. Não se preocupa com quem está dando fruto. E até porque muitas vezes a gente olha e acha que alguém que está dando fruto está melhor do que a gente. Mas que tipo de fruto ele está dando? Às vezes a gente se pega da prosperidade dos ímpios. Oh, essa pessoa nem vai na igreja, nem dizima, nem oferta, nem adora a Deus e está lá prosperando. Quem garante que aquilo é um fruto bom? Quem garante que aquela prosperidade não foi a custo da família dele? Não foi a custo da saúde dele? Não foi a custo da honra e do caráter dele? Eu não quero esse tipo de prosperidade. Eu não quero esse engano desse mundo. Eu quero um bom fruto que vai glorificar o nome de Jesus. Amém. Quantos querem dar frutos? Amém. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar por fruto, primeiro digno de arrependimento. E essa manhã pode ser na sua vida a oportunidade de você se arrepender, de confessar os seus pecados. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Deixa eu falar uma coisa, você sabe que confessar pecado não deveria ser uma instrução do pastor, deveria ser espontâneo de todo mundo. Lá no evento que está acontecendo lá nos Estados Unidos, onde eles estão há muitas horas louvando e adorando o Senhor, os relatos são que as pessoas estão entrando naquele lugar e estão confessando seus pecados. Essa é a forma correta. O pecado não deve ser assim, olha, você precisa confessar seu pecado, senão isso aí vai te prejudicar. Não, o pecado deve ser: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? O Senhor me proporciona algo tão maravilhoso, um caminho tão lindo, um caminho tão certo, sem riscos, e eu estou fazendo o que na minha vida? Então o arrependimento tem que ser algo espontâneo. E você não precisa confessar seus pecados aqui agora, mas você pode fazer isso. Como você pode todas as manhãs ir diante de Deus. E daquilo que você não consegue se libertar sozinho, você pode sim procurar um pastor. Você pode procurar sim alguém que te ama, alguém que quer o teu bem, e confessar seus pecados. Porque pecados confessados são pecados perdoados. Pai, em nome de Jesus, confessamos nossas culpas diante do Senhor. A tua palavra diz: confessei as minhas culpas diante do Senhor e não mais as encobri. E o Senhor perdoou.